A partir de janeiro, os indicados do presidente Lula terão folgada maioria no Comitê de Política Monetária, que é o Copom, que é responsável por fixar a taxa de juros com vistas a alcançar a meta de inflação fixada pelo Conselho Monetário Nacional. Essa taxa de juros está em 10,5%, quando comparada a uma inflação corrente esperada da ordem de 4%, significa um juro real de mais de 6% ao ano. Estou falando da taxa básica, e é uma das mais altas do mundo estatisticamente conhecido, sempre, quase sempre. E continua. Apesar do próprio presidente dizer, e vários outros economistas, não só eu, dizer por que essa taxa de juros tem que ser tão alta, qual a argumentação em favor disso? Não está claro, e espera-se que com um novo presidente e uma nova maioria do Comitê de Política Monetária a partir de janeiro, o Banco Central possa começar a reduzir essa taxa básica de juros. Lembrando que essa é a taxa básica. As taxas praticadas pelos bancos quando emprestam a empresas, a indivíduos, são muito mais altas ainda, porque há um spread bancário no Brasil, uma margem bancária que é das mais altas do mundo também, se não é a mais alta. Então o custo do crédito na faixa livre no Brasil é insuportavelmente alto, e é por isso, em grande medida, que a economia ainda investe pouco, cresce relativamente pouco. Portanto, essa é uma questão central para os novos dirigentes do Banco Central e que deve guiar, imagino, o presidente Lula na escolha desses nomes, né? Agora, normalmente se fala apenas desta função do Banco Central, a de fixar a taxa de juro básica e controlar a inflação. Mas o Banco Central tem diversas outras atribuições importantes também, que nem sempre são mencionadas, ou raramente são mencionadas no debate público. Ele é responsável, por exemplo, por supervisionar e regulamentar o sistema financeiro brasileiro. Se ele cai nas mãos do sistema financeiro, como caiu no Brasil já há muito tempo, se o sistema financeiro tem uma influência determinante sobre a orientação do Banco Central, na política monetária, na política de supervisão financeira, isso cria um conflito de interesse. Por isso que é tão importante garantir a independência, a autonomia do Banco Central em relação ao sistema financeiro, que se apropriou do Banco Central nas décadas recentes, e isso não mudou. Além disso, o Banco Central, é importante lembrar, é uma das principais fontes de informação econômica no país. Dados econômicos e financeiros, em grande medida, saem do Banco Central. Então, é fundamental que o Banco Central tenha, por exemplo, transparência na divulgação das informações. Então, veja, daí que é um absurdo a proposta de emenda constitucional 65, que dá autonomia ainda maior ao Banco Central, praticamente desligando o banco da esfera pública. É a PEC 65. Essa PEC 65, ela transforma um órgão que exerce tarefas eminentemente públicas numa entidade de direito privado, pública de direito privado, com autonomia ainda mais ampla em relação ao governo eleito. Então, é mais um problema que o governo terá de enfrentar para evitar que essa PEC seja aprovada.